Vamos para a questão número 3, Enem, segunda aplicação de 2016. Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial. Nos primeiros anos do seu plantio, modelado pela função yt igual a a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro e t é o tempo considerado em ano. Por isso que o y está em função do t, quer dizer que a altura y da planta depende do tempo. Com o passar do tempo, nós teremos alturas diferentes. E ele fala para a gente que A é uma constante maior do que 1. O que dizer essa constante A? São as condições em que você planta muda. Por exemplo, se for um terreno mais fértil, um solo mais favorável ao crescimento da árvore. O próprio fato da pessoa ficar sempre regando, jogando água, pelo menos inicialmente, quando for uma mudinha, é bom. E relacionado também a adubos, esse tipo de coisa, fertilizantes para favorecer o crescimento da planta. Então, essa constante seria as condições que a árvore ela vai receber para poder crescer de forma saudável, E ele coloca para a gente o gráfico da função y, lembrando que o y é a altura da nossa árvore. Admita que y0 fornece a altura da nossa muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem. Destaque aí, se você copiou ou imprimiu, crescerem 7,5 metros após o plantio. Não é que eu vou cortar a árvore quando ela estiver com 7,5 metros, não. É quando ela crescer 7,5 metros. Veja que inicialmente a altura dela é de meio metro. Você não plantou a semente, você plantou foi a mudinha já com meio metro. Quando ela crescer 7,5 metros é que nós vamos cortá-la. Ou seja, a pergunta do exercício é: o tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Então, ele está perguntando para a gente, na verdade, quanto tempo demora para a árvore chegar a 8 metros, já que ela vai crescer 7,5 metros, e quando eu a plantei, a mudinha aqui, ela tinha meio metro, cresce 7,5 metros, então ela vai ser cortada quando tiver 8 metros. Então, vamos para o cálculo. Então, na verdade, o valor da altura da nossa árvore deve ser 8 metros. Quanto tempo demora para ela chegar aos 8 metros? Mas para achar o t de tempo, antes nós precisamos encontrar a constante A. Você precisa achar o tempo que demora para a árvore chegar a 8 metros, isso já foi percebido, mas quanto vale a base A, constante A? Pegue as informações que ele te passou no gráfico, olhe para o gráfico. Ele começa com a árvore a meio metro de altura. Significa que a altura inicial, quando o tempo é 0, é de meio metro. Na hora que você acabou de plantar, a sua mudinha ela tinha meio metro. Então, vamos encontrar o valor de A usando essa informação que está no gráfico, que você está olhando para o gráfico aí agora. A função é a altura em função do tempo, é a constante A elevado a tempo menos 1. Qual é a altura inicial da nossa árvore, da nossa mudinha? É meio metro. O valor da constante A eu preciso achá-la agora. O tempo que ela tinha meio metro foi exatamente o momento que eu a plantei. Então, o tempo é 0, menos 1, porque eu acabei de plantar a árvore. A mudinha ela tinha meio metro. Então, esse tempo é considerado 0. É só olhar no gráfico. Então, nós temos 0,5 é igual a elevado a menos 1. O que significa a elevado a menos 1?
esse expoente menos 1 significa a inversa. Então, meio metro é igual, o inverso de A é 1 sobre A. Tá ok? Então, multiplicando o cruzado, nós teremos 0,5A igual a 1. A é igual a 1 dividido por 0,5. Uma dica que eu já passei para vocês, mas eu vou repetir. Dividir por meio é o mesmo que pegar o dobro. Imagine, você tem um chocolate dividido ao meio. Você tem duas partes. Imagine um bolo dividido ao meio. Você consegue duas partes. Então, dividir por meio é pegar o dobro. E o dobro do 1 é 2. Achei que a constante A vale 2. Agora eu volto para o exercício. Ele disse, quanto tempo demora para a árvore crescer 7,5 metros? Porque é o momento que a gente vai cortá-la. Se ela cresce 7,5 metros, como já havia meio metro na hora que eu a plantei, 7,5 mais meio, 8 metros. Então ele está perguntando quanto tempo demora para ela alcançar os 8 metros, que é o momento que a gente vai cortar. A constante A eu acabei de achar o valor 2, tempo elevado a menos 1 é o expoentezinho da função que ele me deu. Lembre-se que 2 elevado a t menos 1 é igual, esse 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, é a equação exponencial, eu tenho que igualar as bases, né? Depois que eu igualo as bases, eu esqueço das bases, pois já estão iguais, e trabalho os expoentes. t menos 1 é igual a 3, t é igual a 3 mais 1, 4. Então, demora 4 anos para a árvore alcançar os 8 metros, que é quando a gente vai cortá-la. Um exercício bom do Enem sobre função exponencial. Questão 3. Vamos para a questão número 4. Enem, segundo a aplicação de 2016, o pessoal gostou em 2016 de função exponencial, né? Que pode ocorrer muito nos próximos anos, principalmente por causa dessa pandemia. Vamos lá. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente 40.000 unidades. Vou gravar isso. Inicialmente havia 40.000 bactérias. Observa-se a fórmula para a população de bactérias aí, né? PT, que provavelmente significa população de bactérias em função da dependência do tempo, é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em horas, isso realmente, o tempo em horas. E pt é a população, em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... A população inicial de bactérias é 40.000, foi dado no exercício. Vamos ver aqui. Aqui está. Ele pergunta, depois de 20 minutos, qual será a população de bactérias? Essa é uma questão bem tranquila do Enem, em que ele fala para você que P é a população de bactérias em função do tempo. O detalhe, o pega nesse exercício, que pode enganar muita gente, é que o tempo foi dado em minutos. E ele diz que na função o tempo é considerado em horas. Mas, para complicar a vida de alguns desapercebidos ou nervosos na hora da prova, ele colocou o tempo como sendo de 20 minutos. Então, a pessoa tinha que ter a consciência de passar esse tempo de minutos para a hora, porque no enunciado a função está com tempo em horas.
Mas, claro, ele vai dar o tempo em minutos para alguns jogarem minutos lá e errar o exercício. Então, vamos. Eu lembro que 60 minutos, só um raciocínio lógico aqui, equivale a 1 hora. Eu sei que 120 minutos vale 2 horas. Veja, para 60 minutos se transformar em 1 hora, 60 se transformar em 1, eu divido por 60. E veja que para 120 se transformar em 2, eu divido por 60. Ou seja, um raciocínio lógico, para transformar minutos em horas, basta dividir por 60. Pegue uma situação da vida real, como essa, que você sabe tranquilamente, e perceba que basta você dividir por 60 que você transforma minutos em hora. Então, como o tempo foi dado de 20 minutos, eu vou pegar esse 20 e dividir por 60. Simplifico os zeros, divido por 2 em cima, por 2 embaixo. Ou seja, 60 minutos vale 1/3 de hora. Aí você vem para a função dada pelo Enem e escreve que a população de bactérias em função do tempo, 1/3 de hora, vai ser 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. A população em função de 1/3 de hora, que são os 20 minutos, é 40 vezes 2 elevado a... Você vai multiplicar o número inteiro por uma fração. Lembre-se que esse número inteiro aqui tem denominador 1, mais fácil. Multiplique o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Então, nós teremos população de bactérias em função dos 20 minutos, que é 1/3 de hora, é 40 vezes 2. 3 dividido por 3 dá 1, então 2 elevado a 1, que é o próprio 2. E aí o Enem colocou lá nas alternativas, vamos ver aqui, a população de bactéria após os 20 minutos será, vamos ver a resposta, duplicada, é a letra D. Assinale a letra D, duplicada, porque o número inicial de bactérias, de acordo com a questão, é 40.000 bactérias. E a minha resposta deu 40 vezes 2. Então, a resposta é que o número de bactérias será duplicada, será 80.000, já que inicialmente era 40. Terminamos.